Bom, então vamos dar continuidade. Eduardo, por favor, as suas considerações. Muito extraordinariamente rico tudo que vocês disseram. Agradeço muito, Vinícius, Francisco e professor Oswaldo. Realmente pensei em milhões de coisas enquanto vocês falavam, em relação já ao modo como também vim acompanhando todos esses trabalhos, né? Já faz algum tempo que a gente vem trabalhando com esse tipo de coisa e pensando, e na verdade isso extrapola até mesmo o âmbito dos encontros, dos nossos encontros. Eles vão também para os grupos de estudos relacionados à filosofia da arte, que eu trabalhei junto com a, com as noções, né, de ruptura no âmbito da arte, né, as noções de tradição e contradição no âmbito da arte. Eu queria explorar um pouco uma questão para você, Vinícius, um pouco vinculado tanto a questão da produção do próprio saber enquanto uma forma de conhecimento possível, quanto do ponto de vista da própria formatividade, né? Como uma característica da vida, uma característica enriquecedora da própria vida e também da qual a vida em larga medida dependeria para poder ter a sua própria continuidade. E vinculando também essa questão do saber, né, com a seguinte noção, né, que existe um erro em todo saber conforme constituído, e eu acho que é um tanto por aí, talvez que o Canguilhem siga na trajetória dele, uma trajetória que procura avaliar, de qualquer maneira, as formas de conhecimento, especialmente em relação às questões do vivente, né? Não apenas, como ficou em questão aqui, né? Não apenas do ponto de vista conceitual, não apenas do ponto de vista do léxico, não apenas do ponto de vista das definições, mas também do ponto de vista dos próprios processos vitais, dos próprios processos ligados à existência, né? A imanência e a possibilidade de constituição dos sujeitos para além dessas normas que, exatamente por serem cristalizadas em formas de saber que nos antecedem, vem a nos oprimir no contexto da existência, nos colocando uma dimensão para a existência que não suporta a emergência contínua dos processos vitais pelos quais esse sujeito se constitui. Então, existe sempre no contexto da sociedade humana, no contexto da cultura, no contexto do confronto entre esse emergir, né, esse brotar do fundo da própria existência e esse encontro com a linguagem, com enfim, com as formas cristalizadas de saber, que não apenas estão na linguagem, mas que também nos constituem existencialmente no sentido de crenças que nós levamos para a vida. Eu acho muito interessante quando o Oswaldo coloca essa dimensão da experiência, né, para além da linguagem, para além da questão da teoria, mas de onde surge esse ser, né, que se constitui, tanto como se fosse um conflito que nunca se resolve, né, entre as formas já constituídas que, de certo modo, vão
alicerçar, que vão dar como que molde ao barro, né? Em contraste com a necessidade de que essa existência possa se desenvolver de acordo com suas próprias peculiaridades, tanto do ponto de vista da sensibilidade, quanto da expressividade mesmo, e também do ponto de vista epistemológico, né? Se nós formos pensar, por exemplo, na dimensão da análise, ou mesmo de uma psicoterapia de um modo geral, né? Nesse contexto de que o saber, né, aparece então apenas como uma cristalização da atividade simbólica, né? E que tende, como Nietzsche bem ressalta sobre verdade e mentira no sentido dessa moral, né, a se cristalizar, né, a se colocar então como uma lei, não apenas uma lei no sentido formal, no sentido da linguagem, mas uma lei da própria percepção, que vai enclausurar a própria percepção e dimensionar essa percepção num espaço menor, num espaço que se tornará produtor de angústia pelo fato de não possibilitar uma expressividade que seria então uma expressividade, para seguir a linguagem do Canguilhem, produtora de normas, né? Não que ela vá desconsiderar os múltiplos encontros que a existência proporciona, e confrontos, e choques, e embates, mas sim que vá se inserir nesse contexto como um saber, né, que existe como uma função criadora da verdade, não como um saber que se encontra como uma verdade a ser desvelado, mas sim como aquele que produz a própria verdade. Então eu entendo que nessa questão da singularidade, da ruptura, né, do desvio do institucional, nisso que constantemente o Canguilhem procura nos apontar a forma como nós nos esquecemos que a verdade justamente tem uma condição de ser continuamente em estado nascente, e que isso já aponta também para a própria modo como a vida se constitui. Quer dizer, ela não é sempre desigual, mas ela tem por peculiaridade a emergência das formas possíveis, dos estados possíveis, das modificações possíveis, e que isso não tem uma regra comum, a não ser a coexistência da multiplicidade das regras possíveis, né? O que determina, vamos dizer assim, uma certa estabilidade para o sistema seria, então, esse estado de comunidade entre os possíveis e todas as formas decorrentes desses encontros e desencontros da existência, né? Então, tudo que se opera, né, nesse campo da existência prática, parece também que vai se operar no campo analítico. Então, me parece que o que o Canguilhem faz, em grande medida, é justamente abrir os olhos, né, das pessoas, enfim, dos teóricos, das pessoas que organizam o conhecimento, para esse estado continuamente, né, da verdade em estado de revelação, que não é possível, tanto do ponto de vista existencial quanto do ponto de vista da linguagem, ignorar, né, ser minimamente responsável com o problema da verdade, ignorando essa contínua transformação dos possíveis em outros possíveis, né?
em outras formas, em outras possibilidades de existência. E que aquilo que a gente chama de frequência, na verdade é uma frequência estatística dentro de um âmbito determinado que está ao alcance da visão, que já está submetida às suas próprias normas de possibilidade, né, de encontro com o próprio conhecimento. Então, o que eu queria que você comentasse um pouquinho mais é exatamente do ponto de vista da possibilidade, né, em relação, por exemplo, à angústia, em relação à possibilidade de desprendimento do sujeito, que a gente sabe que é tão difícil na clínica, né? Quem está todo dia na clínica sabe o quanto as pessoas se agarram, né? Como elas podem aos conceitos que elas já possuem, por mais que esses conceitos não lhes tragam um grau de satisfação com a existência que permita a elas, vamos dizer assim, se colocarem de um modo menos angustioso com ela. Então, há algo que se insurge no vivente, né, independente do modo como esse vivente se constituiu e se desenvolveu, as linhas de constituição desse sujeito, inclusive do ponto de vista psíquico, né, é algo que parece atravessar continuamente essa possibilidade de estancamento do movimento da existência, por mais que a pessoa tenha se armado, tenha buscado consciente ou inconscientemente soluções, né, e que essas soluções possam ter funcionado em algum momento para resolver problemas. E que, no momento em que essas soluções acabam se constituindo justamente numa norma que se considera, de certa maneira, uma lei, porque a pessoa diz, eu sou isso, né? Ela tem uma crença na sua própria cristalização como ser, e tem uma paura, né? O Lacan fala disso do ponto de vista de uma paranoia do eu, né? O eu tem uma atitude eminentemente defensiva em relação ao se perder, né? A ideia de você se dissolver na indeterminação, como se fosse um risco ao processo que flui, ao processo que se desmancha em outras possibilidades, né? O que não significa necessariamente uma dissolução inclusive daquela identidade constituída, né? Então, o receio de que uma fluidez maior possa resultar justamente numa dispersão, né? Aquilo que o Schopenhauer aponta, né? De que o grande problema mesmo é a ideia de você perder a sua própria identidade, né? O seu próprio eu no meio de tudo isso. Então, me parece, eu gostaria que você comentasse isso, que o Canguilhem, de certa maneira, ele trabalha com essa perspectiva, né? De tentar construir, de alguma forma, uma possibilidade de que você possa adquirir uma crença, né? E isso eu acredito que ele compartilhe com muitos poetas, por exemplo, muitos poetas, especialmente numa certa tradição francesa, que a gente vai Villon, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, né? que vão trabalhando com a linguagem no sentido de desvelar possibilidades. Por exemplo, quando a gente pensa na questão da monstruosidade, né? Isso é tão baudelairiano, né? Chamar a atenção para a monstruosidade como uma das formas de expressão da beleza, né? E não como uma coisa a ser rejeitada.
Então, de certo modo, né, um trabalho educativo mesmo, né, que se dá tanto do ponto de vista da nossa forma de utilizar a linguagem. E aí é interessante, né, como é impossível também para o próprio Canguilhem, como o professor Oswaldo observou em alguns momentos, né, não recair também em certas categorias que podem ser contraditórias em relação a um projeto como esse, porque a linguagem nos trai, né, o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, parece assim que há uma grande preocupação e que se estende, né, ao longo da obra, ao longo de todo esse trabalho, né, de uma vida tão extensa, né, com mais de 90 anos de existência, que trabalhou nessa possibilidade, enfim, de tornar essas categorias mais flexíveis e mais passíveis de uma reflexão contínua, né? Que o tempo inteiro pudesse se transformar e recolocar as suas bases, como se autorrevolucionando permanentemente, né? Parece que vai nesse sentido, Vinícius, o que você acha? Muito obrigado pela reflexão. Faz todo sentido o que você trouxe. Acho que tem alguns pontos, né, da sua fala que eu vou destacar muito rapidamente. É que às vezes quando a gente começa a trabalhar com essa ideia da normatividade, enquanto uma produção incessante, né, de novas maneiras de existência, novas modalidades de exercício da vida, a gente não está falando de acabar com as normas. Não existe isso. Viver é viver sob as normas. A partir do momento que viver em sociedade é viver a partir de normatizações, de convenções. A normatividade não é a ausência da norma ou a supressão da norma, mas é a criação da norma, de novas normas, e talvez o que teria a se emancipar seria a fixação a uma norma específica, né? Que na minha fala eu coloquei algo mais ou menos por aí. Tem algumas passagens, tem uma passagem do Canguilhem que fala que viver é criar conceitos. Acho muito interessante isso, né? Porque a gente usa muito a perspectiva do Deleuze, né? O que é a filosofia e tal, trabalho com conceitos, etc. Então, isso seria um aspecto, assim, para destacar, que, né, a vida é a criação de novas normas e o problema talvez esteja em se fixar algum tipo, alguma modalidade de existência, etc. E a gente vê várias modalidades de ruptura, especialmente no campo das artes, como você falou no início, que são que talvez até retomaria para respondendo o Oswaldo de uma outra prática da minha existência, que é o diálogo com as artes, assim, enquanto um lugar de muita problematização e questionamento. Quando eu fiz cênicas na FAP, aqui em Curitiba, e fazia ao mesmo tempo com psicologia, achava muito interessante como tudo era problematizado. Tudo, qualquer coisa, tudo. E isso era muito interessante, porque qualquer normatização era atacada, né? Mas isso não significava que se queria acabar com qualquer normatização, mas sim produzir algo para as demandas daquele momento. E com relação à obra do Canguilhem, a longa obra dele, etc., é sempre bom a gente pensar que ele às vezes é dividido em duas fases, né? Um antes e depois do normal patológico, mas o que atravessa toda a obra dele é uma pessoa, um resistente inicialmente, enquanto da resistência francesa às invasões das tropas nazistas e uma resistência às perspectivas totalitárias que se constroem na ciência. Parece que ele teve essa experiência, né, vendo o nazismo, vendo o que é esse conjunto de normatizações e de construções de entendimentos essencialistas sobre o que é a vida. Parece que ele sentiu isso na carne, o que é o efeito disso. Perdeu amigos que essencialmente eram degenerados, pelo entendimento nazista. E
E ao perceber a violência disso, você percebe o Canguilhem trabalhando, por exemplo, num texto bem posterior, chamado Cérebro e o Pensamento, dos perigos, né, da redução, dos entendimentos que procuram reduzir o cérebro a um dispositivo eletrônico. Então, eu acho que isso é bem importante do trabalho do Canguilhem, dessa vigilância à normatização e também não uma destruição da norma, né? Mas o problema é a norma virar a essência ou virar a regra. Acho que esse é o grande problema. Enfim, eu acho que seria por aí o que eu comentaria.